Oi, eu sou a Mari Maru e esse é o Tenha Modos, seu novo espaço favorito para a gente conversar e consumir moda mais consciente e sustentável. Mari Maru! Tenha Modos. Mano, e hoje, eu, Mari, dona do Tenha Modos, convidei eu, Mari, dona da Maru, para poder vir falar da nossa primeira experiência desfilando em BH. Para quem não acompanha nossas redes sociais, para quem não acompanha a Maru ou meu perfil pessoal, que vergonha de você que eu tenho. Você deveria estar acompanhando a gente nas redes sociais. Mas nós participamos do nosso primeiro desfile em BH na semana passada. E eu queria trazer isso aqui para o Tenha Modos porque eu acho que é uma experiência muito legal e para quem não sabe como funciona, para quem nunca vivenciou um desfile antes, acho que é legal compartilhar com vocês um pouco dos bastidores, do que deu muito certo, do que não deu tão certo assim e de qual foi a nossa experiência no geral, sabe? Primeiramente, se vocês não sabem, Mari Maru é por causa da Maru, né, obviamente, e a Maru nasceu em 2020, mano, no final da pandemia, quando eu tava nessa busca por tentar fazer algo que fizesse sentido pra mim e pensei em colocar todas as minhas ideias em uma marca que tivesse um propósito. Então, independente do que fosse, eu queria que a Maru tivesse um propósito, assim, sabe? O nome, obviamente, não nasceu logo de cara, né? Eu demorei um tempo para chegar nesse nome. Eu queria que fosse um nome curto e que transmitisse tudo que eu queria passar com a ideia da marca. Então, basicamente, o nome é uma junção do meu nome, que é Mariana, com arte e com ressignificação e upcycling. Então, cada letrinha aí formou o Maru. E aí, um dos pilares principais da Maru, que é o upcycling, desde o início, ele é muito forte e é um negócio que eu nunca quero deixar de fazer, assim. Para quem não sabe o que é upcycling, é basicamente uma técnica em que a gente consegue reaproveitar retalhos, restos da indústria que seriam descartados e a gente transforma em peças novas. Então, a Maru é sustentável primeiramente por causa do uso do upcycling e tem vários outros pontos que a gente tenta trabalhar sempre, assim. Tudo que eu faço dentro da Maru eu tento usar o upcycling sempre, sabe? Para reaproveitar o máximo de coisas possíveis. E aí a gente... Apesar da Maru existir desde 2020, tem muita coisa que eu queria ter feito antes, mas que por causa de tempo, faculdade, eu tive que viajar um tempo, então eu não consegui me dedicar 100%. E só no início de 2024 que eu consegui, de fato, tirar um tempo maior para Maru e colocar as coisas para funcionar, assim. Então, nesse ano de 2024, a gente já realizou muita coisa, nosso perfil cresceu muito. A gente aumentou nossa rede de pessoas, assim. Então, tem sido muito legal, tem sido um avanço muito positivo. E aí, nesse ano, a gente começou a fazer, de fato, tudo que eu queria fazer desde o início. Então, a gente fez um drop no início do ano com algumas peças, que foi um drop só de camisetas. E aí, esse último drop que a gente lançou agora, que foi o Back in Town, a gente fez várias peças, acho que foram 36 peças, muitas peças, foi uma coleção bem grande que a gente fez. E ele tinha todo um propósito, ele tinha toda uma história, e tudo que eu faço dentro da Maru também eu tento trazer essa, não só esteticamente, mas trazer essa essência do que eu queria transmitir com a coleção. Então, esse último drop que a gente fez, que foi o Back in Town, ele fala sobre a rua, sobre a valorização das artes urbanas e tal, porque a Maru é pautada no streetwear, e eu entendo o streetwear, tipo assim, para além do estilo, eu vejo realmente como um estilo de vida, sabe? Então, pra gente fazer essa coleção, demorou muito tempo, foram muitos dias, muita pesquisa, muito trabalho, e no final das contas, eu queria já que essa coleção fosse desfilada. Eu tinha participado do MCM do ano passado, que foi o Moda Contemporânea Mineira, e eu tinha visto, tipo, que eu queria realmente que a Maru ocupasse esses lugares, assim, sabe? Já era um desejo muito antigo, e aí eu queria que isso viesse, de fato, assim, para que a gente conseguisse participar de desfiles, de feiras, de exposições, e eu tenho conseguido isso, que tem sido muito legal. E para essa última coleção, eu quis desenvolver uma coleção maior, inclusive, para a gente conseguir fazer um evento e fazer um desfile e tal.
E a minha intenção no início era poder participar do MCM, só que eu não sabia quando que ia ser, como que ia ser. Então, o que a gente decidiu fazer? O nosso próprio evento. Foi aí que veio o brunch da Maru, que aconteceu esse ano. Em agosto, assim que a gente terminou a coleção, a gente fez o brunch e foi muito legal, mano. Pra quem tava lá, pôde perceber que, assim, foi um lugar muito da hora pra gente poder conversar, trocar ideias, sabe? Tipo, ver a galera ali, a galera que já acompanha nosso trabalho há muito tempo, a galera que tá chegando agora. A gente fez um bate-papo falando sobre streetwear e upcycling, com visões pro futuro. E aí, no final, a gente fez o desfile com as peças da nova coleção e foi, tipo assim, um momento, tipo, incrível, mano. Pra mim, o brunch foi, assim, sensacional. E eu quero poder fazer mais eventos como esse, porque eu amo, assim. Eu amo o poder encontrar com as pessoas, sabe? As pessoas poderem pegar nas peças, ver de pertinho, entender o processo, conhecer as pessoas que estão por trás. Acho que isso faz muita diferença. Então, depois que a gente já tinha participado do brunch, que eu já estava comercializando as peças, veio o convite para poder participar do MCM. O MCM é um evento de moda, o evento chama Moda Contemporânea Mineira, né? E o intuito do evento é realmente valorizar essas pessoas que fazem moda aqui em Minas Gerais de uma forma que tenha mais propósito, que tenha valores. São marcas menores, que tem uma produção menor, que tem uma equipe menor por trás. Então, por exemplo, na Maru a gente tem uma equipe de praticamente 3 pessoas, que são fixas. E aí a gente faz coleções e faz as peças com, tipo, pouca gente, sabe? Então é muito trabalho, pouca gente e basicamente o evento ele quer essas pessoas, assim, pra valorizar, sabe? Quer os pequenos estilistas, os designers que estão começando e que estão crescendo e que tenham pautas que sejam legais, assim, ou pautas sustentáveis, ou pautas de inclusão, pautas raciais, enfim. Eu acho que é inclusive um diferencial muito grande do evento, porque a gente vê muito do mesmo hoje em dia, né, nos eventos de moda, e esse evento eu acho que tinha tudo a ver com a Maru desde o início, justamente por causa disso, porque não era uma coisa padrão. É um evento gratuito, aconteceu esse ano na biblioteca de BH, na biblioteca pública, então, tipo assim, foi super diferente a ideia, o conceito. E além de ser um evento gratuito, é um evento que tem uma programação extensa para além dos desfiles. Então, para as pessoas que gostam da parte mais conceitual, conseguiriam ver os desfiles à noite e participar também da programação durante a manhã, palestra, workshop e tal. Eu amo esse tipo de evento, eu amo eventos de moda no geral, então, tipo assim, estar nesses eventos e poder participar desses eventos é uma vontade muito grande minha, inclusive de fazer esses eventos também. Eu acho que a juventude carece disso, mano, sinceramente. Porque a gente tem eventos muito padronizados nesse sentido, e aí a gente acaba esquecendo, sabe, o que é moda, enfim. Quem me conhece sabe que minha vontade é, assim, mudar esse conceito de eventos de moda. Mas aí a Maru, a gente participou de uma seleção, enviamos, tipo, o nosso portfólio e tudo mais, e aí a gente foi selecionado para participar desse evento que ia acontecer em BH, e a gente tinha menos de um mês para poder participar. Então foi daí, inclusive, que veio a ideia da rifa, porque, gente, esses eventos, assim, para quem tá por dentro, sabe que esses eventos, para poderem acontecer, tem que ter muito mais do que só um patrocínio, muito mais do que só apoio. Eles precisam realmente de dinheiro, mano. Porque hoje em dia nada funciona sem dinheiro, assim. Então, esse evento, ele acontece... Eu não sei se eles tiveram patrocínio esse ano, mas sem patrocínio, sem apoio, sem, tipo... participação das pessoas, é muito difícil que esses eventos aconteçam. Então, tipo, por isso que é muito importante apoiar, sabe? E como é um evento independente, a gente teve que pagar o valor da inscrição, tinham muitas coisas que as marcas precisavam pagar porque o evento não conseguia custear. Então, daí que veio a ideia da rifa, que a gente fez a rifa para Maru poder ir, para ajudar a gente a custear, porque era um período muito curto de tempo para a gente tentar algum tipo de patrocínio e tal. E deu muito certo, gente. Inclusive, aproveitando esse espaço aqui para poder agradecer por todo mundo que participou. Mano, tipo, foi
muito foda o que a gente conseguiu fazer. E eu acho que é mais uma confirmação de que a gente tá no caminho certo, construindo uma comunidade que realmente se apoia, se ajuda e entende, tipo, todo o propósito que a gente tem pra poder fazer, sabe? Então, só agradecer, mano, satisfação nossa, assim, poder ter vocês com a gente em momentos tão importantes como esse, sabe? Foi muito, muito, muito importante pra gente mesmo. E aí a gente fez a rifa, deu muito certo. E enquanto a gente tava nessas preparações, a gente participou de várias reuniões online também, porque eu tava em Divinópolis ainda, né? E aí a gente teve que organizar várias coisas, assim, cada marca basicamente ficava responsável por se organizar, sabe? Esse tipo de evento, nunca participei de outros eventos grandes, mas eu imagino que o evento não consiga dar esse suporte também para cada marca individualmente. Então é preciso que cada marca tenha a sua estratégia e, tipo, pense como vai conseguir fazer cada coisa, sabe? Nesse momento, eu sabia que eu queria muito um stylist para estar comigo, porque era o primeiro desfile da Maru. E assim, uma visão que eu tenho e que eu comecei a ter depois que eu tive a Maru é que quando você vê que é uma oportunidade legal e da hora, tipo assim, mano, não deixa passar e não faça qualquer coisa. Tipo assim, tente fazer da melhor forma possível. Sempre tente fazer da melhor forma possível, mas quando você vê que é uma oportunidade muito boa, faça melhor ainda, entendeu? Então, tipo, tudo que eu venho fazendo, tanto o nosso brunch aqui em Divinópolis quanto o evento em BH, eu não ia fazer merda, eu queria fazer um negócio bem feito. Então, eu chamei um stylist, que foi o João, inclusive, o João de Moura, que eu conheci ano passado no desfile. Gente, eu acho essas coincidências da vida muito engraçadas. Porque o João eu conheci no desfile do ano passado, numa palestra que ele tava me dando. Então, tipo assim, ele tava ali dando a palestra e eu, como ouvinte, fiz umas perguntas como quem não quer nada. Depois fui no Instagram dele, elogiei muito porque eu tinha gostado muito da palestra. E aí comecei a acompanhar o João nas redes sociais e falei, tipo assim, mano, esse é um cara que eu quero ter por perto. E chamei o João pro nosso brunch. O João veio, participou da nossa conversa. Todo mundo amou o João, obviamente. E aí eu falei, mano, acho que o João é uma pessoa muito da hora pra colocar como stylist no evento, porque eu acho que ele já sabe do que a Maru se trata e ele já tem essa experiência. Então, tipo assim, se você tiver na dúvida de vale a pena investir num styling legal pro desfile, mano, vale muito a pena. Porque eu acho que a gente tem que pensar nas primeiras impressões, assim. Tem muita gente que já conhece a Maru, só que era a primeira vez que a gente ia participar de um desfile maior, assim, e que a gente ia se apresentar para outras pessoas que não conheciam. Então, tipo assim, essas pessoas iam ter a primeira impressão da marca, sabe? Então a gente falou, mano, não, vamos investir no styling sim, porque... Mano, às vezes você precisa dessa ajuda, sabe? Às vezes você precisa abrir mão desse controle, porque já ia ter muita coisa que eu teria que resolver e eu precisava muito dessa ajuda. Então, tipo, aproveitando também para poder agradecer o João, gente, conheçam o trabalho dele. O arroba dele é João de Moura, com H no final, no Instagram. E ele faz um trabalho impecável de styling, mano. Me ajudou a pensar em coisas que, assim, na hora, com aquela confusão de desfile, você não consegue, mano. Que você fica... Você tem que pensar em quem você tem que pagar, você tem que pensar em como que você vai andar de um lado pro outro com as malas que você tá. Então, às vezes, coisas mais relacionadas à criatividade ficam um pouco travadas, assim, sabe? É bom ter uma pessoa pra poder te ajudar. E o João me ajudou, tipo assim, em muita coisa, no processo todo. Então, nossa, João, gratidão eterna, mano, não tem nem o que falar. E aí, essa coleção que a gente desenvolveu, como eu falei, ela fala sobre a rua, né? E sobre as pessoas que estão na rua. Porque eu acredito muito que o streetwear, falando sobre estilo de vida, ele fala sobre mudança e sobre revolução. E a mudança tá na rua, mano, entendeu? A rua é um lugar que a gente tem em comum pra gente poder estar de igual para igual com todo mundo. Então, eu vejo muito a rua como um potencial de mudança, assim, mesmo, e eu trabalho isso na Maru como realmente o nosso pilar, assim, relacionado ao streetwear. E eu queria muito trazer essas pessoas que fazem trabalhos muito legais na rua, mas que às vezes não são tão valorizadas. É a galera do grafite, a galera da pichação, a galera da batalha de rima. Mano, tipo assim, galera da dança, sabe? Essa galera toda, do skate. Então, a gente se baseou muito nisso, assim, nessa ideia de ser mais criativo e trazer essa galera que faz essa mudança positiva na rua
para poder transmitir o conceito completo da coleção. E aí tem até um vídeo muito da hora que o Arthur fez no nosso Instagram, que tá no Instagram da Maru, que vocês devem assistir, que foi o nosso fashion film, que, tipo assim, ficou, assim, tudo, mano. Nossa, juro, os vídeos da Maru são meu ponto fraco, inclusive. Gosto muito, assisto todos os dias, que eu amo muito. E aí o que a gente pensou pro desfile? A gente pensou em trazer toda essa ideia do streetwear, só que um pouco mais voltado pro high fashion dessa vez. Misturar as duas coisas, sabe? As duas ideias. Porque quando a gente pensa em desfile, tem muita coisa relacionada ao streetwear que já foi feito, é mais básico assim e tal. Então a gente pensou em trazer o upcycling, valorizando ele, ligado ao high fashion, que é tipo a moda de luxo, né? Então, tipo assim, a gente pensou em trazer conceitos diferentes, usar os acessórios de forma diferente, as peças de forma diferente, amarrações diferentes. E, tipo, isso foi muito traduzido, assim, no desfile no final, sabe? Eu acho que ficou exatamente da forma que a gente tinha pensado. E, mano, não tenho o que falar. Inclusive, falando sobre os acessórios, eu amei, porque a gente conseguiu os acessórios muito legais. E, inclusive, o João conseguiu uma parceria com uma loja em BH que chama Nega Loura Acessórios. O arroba do Instagram é esse, inclusive. Que, tipo assim, os acessórios que eles fazem, mano, são, tipo assim, muito únicos, sabe? E a gente conseguiu usar esses acessórios e fazer com que os looks ficassem ainda mais únicos. Então, tipo assim, colocamos acessório, sei lá, pulseira no tornozelo. Gente, vocês têm que ver as fotos, eu não consigo ficar explicando assim, porque é difícil. Mas, assim, a gente fez coisas que, pra mim, não eram tão óbvias de serem pensadas, e por isso que o trabalho do João fez tanto sentido na minha cabeça. E aí, contando um pouco também de como que foi, por exemplo, a parte de modelo, né? Que era uma parte que eu tava super insegura. Porque, gente, uma coisa é você desenvolver suas peças. E aí, igual no brunch, a gente teve a oportunidade de fazer um mini desfile e eu convidei as pessoas que eu queria. Só que aí, pra BH, a gente não tinha essa autonomia. Eles iam escolher as pessoas que eles achavam melhores. Então, a gente passava um briefing e eles iam mandar as pessoas que eles achavam melhores. E era a parte que eu tava mais insegura. Porque imagina, você desenvolve uma peça, você monta um styling e tal, e chega na hora a pessoa, tipo assim, caga na passarela, entendeu? Faz um desfile horrível. Então, era uma coisa que eu tava muito, assim, com medo, sabe? Porque eu nunca tinha participado. E pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito... É muito difícil pra mim abrir mão do controle das coisas, sabe? Eu quero ter o controle de tudo, principalmente quando se trata da Maru. Eu sou bem ciumenta. Aí, a parte dos modelos foi tipo assim, a gente tinha a obrigação assim, né? Tipo, era uma obrigatoriedade do evento, o que eu não acho que teria que ser, porque teria que ser algo comum, mas vocês vão entender. Todas as marcas tinham que usar um modelo PCD e um modelo plus size. E aí, eu acho isso super legal, porque eu acho que tem que realmente normalizar e não ter que ser uma obrigação, tipo assim, ser um negócio comum mesmo, sabe? E a maioria dos modelos também eram pretos, o que pra mim era perfeito, porque é a cara da Maru, né? Tipo, também acho que não deveria ser uma questão, né, gente? Isso é o óbvio, isso é o básico, isso é o comum, mas só deixando muito claro aqui que a maioria dos desfiles, pra quem não participa dessa parte por dentro, gente, eu imagino que seja podre, tá? A escolha dos modelos, tipo assim... Tem marcas que realmente devem deixar claro que não querem modelo PCD, modelo preto, modelo gordo. Então, tipo assim, falando pra vocês abertamente sobre isso, porque é uma questão ainda na moda, tá? Pra quem acha que não é, ainda é uma questão. Mas enfim, a gente tinha que escolher os modelos... Não, a gente tinha que escolher nosso modelo PCD. Então, foi o único modelo que eu escolhi, de fato, que foi a Alice, porque eu achei que ela tinha mais a cara da Maru, assim... E aí, os outros, a gente recebeu uma lista com os nomes e, assim, na sorte. Então, no dia dos modelos, gente, tipo assim, imagina eu sentada, assim, olhando pra cara de todo mundo e falando, meu Deus, o que vai ser isso aqui? E não era nem porque, tipo, eu achava que tinham modelos ruins. É porque, tipo, às vezes realmente você acha que não bate com a marca, sabe? E aí, quando eu recebi a lista e a gente foi conhecer... Ai, gente, mano, eu nunca senti tanto alívio na vida, juro. Nesse dia dos modelos, eu quase voltei pra casa chorando.
Porque foi tão bom, mano. Sabe quando você, tipo assim, dá muito certo com as pessoas de cara? E foi muito isso. Tipo, eu recebi a lista e aí teve uma hora que eu fui chamando nome por nome pra unir todo mundo, levar lá e a gente fazer a primeira prova de roupas. Mano, eu chamei todo mundo, nome por nome. Quando a galera foi chegando, eu fui ficando tipo assim, meu Deus, é isso, sabe? Tipo assim, nem se eu tivesse escolhido eu teria feito um casting tão perfeito igual ficou. Ficou muito bom, tipo, eu fiquei muito satisfeita. E aí eu conheci os meninos lá no dia, cada um de uma agência diferente, eram agências que o pessoal do evento tinha parceria. Conheci os meninos, a gente fez a primeira prova de roupas. Aí no outro dia a gente já, tipo assim, montou um grupo no WhatsApp, porque essa parte, gente, é muito de marca pra marca, sabe? Teve marca que não teve contato nenhum com os modelos, fora o dia de conhecer eles, da prova de roupa, e o dia do desfile. E a gente quis fazer um negócio um pouco mais próximo, até pra poder ser mais fácil pros modelos, sabe? De combinar, tipo assim, vamos combinar que horas a gente vai, como a gente vai, se vocês precisam de alguma coisa. Conferir a questão do sapato. Então, tipo assim, a gente quis desde o início manter um contato mais próximo pra ser mais fácil de conversar e pra realmente ser mais próximo, sabe? Porque uma coisa que a gente preza muito na Maru é isso, de ter essa proximidade com todo mundo que a gente vai fazer e ser o mais legal possível a experiência pra todo mundo. E aí, enfim, a gente conheceu, fez o grupo. No outro dia, eu e o João, a gente se reuniu pra poder montar o styling. E aí eu confesso que foi um dos momentos que eu tava com mais medo, assim, porque é o que eu falei, eu sou bastante apegada. Então, às vezes, é muito difícil pra mim não ter o controle da situação. Mas quando você contrata uma pessoa que tem experiência e você tá contratando ela pra isso, mano, é isso, é confiar no processo, sabe? E era uma coisa que o João falava sempre, tipo assim, Mari, confia no processo, confia no que eu tô te falando, vai dar certo e tal. E eu acho que a hora que eu soube que ia dar mais certo foi uma hora que ele olhou pra mim e falou assim, que a gente tava conversando sobre maquiagem dos modelos, né? E pra quem não sabe, eu estou com a sobrancelha descolorida neste momento. Eu descolori pro desfile, inclusive, porque eu achei que ia ser, tipo, ia causar mais impacto, assim, sabe? Eu tava me achando muito sem graça. Eu fui descolorir minha sobrancelha porque eu achei que ia ficar legal. E aí o João falou assim, sabe o que seria legal da gente fazer com a maquiagem dos modelos? Pintar todas e deixar todo mundo com a sobrancelha descolorida igual a sua. E é nessa hora, gente, tipo assim, são pequenos fragmentos de momentos que fazem com que a experiência fique, tipo, cada vez mais legal, assim. E nessa hora eu já imaginei tudo. Eu falei, meu Deus, é isso, vai ser legal. É o que eu quero, entendeu? Então, tipo, nesse dia que a gente tava montando o styling, foi o momento que eu fiquei mais tranquila, assim, porque eu realmente comecei a confiar mais no processo. E aí, a gente fez o primeiro desfile, que foi na quarta-feira. E aí, nesse dia, só um modelo ia desfilar e a gente ia meio que dar um gostinho do que seria o nosso desfile na sexta-feira, sabe? E aí, nesse dia, só o Lipe desfilou com a gente. E, gente, tipo assim, foi um look que chamou muita atenção porque a Maru era a única marca de streetwear que tava desfilando. Não era a única marca de upcycling, mas a outra marca de upcycling era de vestido. Então, tipo assim, era muito diferente. A nossa proposta era muito diferente. E assim, as outras estilistas, elas eram um pouco mais velhas. Então, a minha pegada, tipo assim, de ser mais jovem, geração Z, tipo assim, era tudo muito diferente do que estava sendo proposto, sabe? Então, eu acho que deu esse impacto na galera que estava assistindo. Então, o primeiro dia do desfile já foi, tipo, super legal, assim. O pessoal já gostou muito. E é muito engraçado porque, enquanto uma estilista jovem, eu sei que muitas vezes as pessoas olham pra gente e pensam, tipo assim, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui, entendeu? Porque é difícil, gente. É difícil enxergar uma pessoa jovem e ver que ela tem tanto potencial quanto as pessoas que já estão, tipo, mais experientes. Mas aí, quando eu apresentei, eu vi que os olhares mudaram, sabe? E eu acho que essa é a parte mais interessante de todo o nosso trabalho, assim. Que as pessoas chegam e falam, tipo assim, meu Deus, foi você que fez? E aí você fala, sim, fui eu que fiz. Meu Deus, que é isso, muito bom e tal. Então, pessoas que não estavam me olhando começaram a me olhar, assim, e a elogiar o trabalho. Então, tipo, quarta-feira já foi um dia muito legal pra gente por causa disso. E aí, na sexta-feira, que era o dia que a gente ia desfilar de fato, aí foi o João, que era o nosso stylist, o Wallace, que é stylist junto com ele. Então, tipo assim, os dois foram pra me ajudar no styling.
o Irto, que foi o nosso fotógrafo, e a Luana também, que foi nossa fotógrafa e filmmaker, né? Que ela ficou mais na parte de vídeo do desfile. Essa parte de conteúdo também, a gente pensou em fazer um negócio bem único da Maru, porque quando você depende totalmente do desfile, é muito difícil, né? Então, tipo assim, eu ia ter que esperar as fotos do desfile, como eles iam disponibilizar. Eu não sabia se eu ia ter que pagar alguma coisa. Então, eu achei melhor já deixar isso garantido da nossa parte, porque ia ser mais tranquilo, entendeu? Então, tipo, essa era a nossa equipe no dia e deu muito certo, tudo fluiu muito bem. Gente, em relação a bastidor, tipo assim, vocês não têm noção. Tipo, meu Deus, que loucura, mano. Era um espaço muito pequeno, todas as marcas arrumando no mesmo espaço. E aí, como os modelos eles iam desfilar para mais de uma marca, foi uma correria imensa. Porque alguns dos nossos modelos desfilaram, tipo assim, no desfile antes do nosso, pra voltar, pra trocar de roupa, pra entrar no nosso. Então foi bem corrido, mas assim, eu acho que a gente trabalhou de uma forma muito coesa, sabe? Ficou muito, muito tranquilo. Já tava tudo pronto, os looks já estavam prontos, então, tipo assim, era meio que vestir, fazer sobrancelha e ficar esperando. Vestir, fazer sobrancelha e ficar esperando. E aí, apesar da correria e tal, uma coisa que sempre ajuda muito é a equipe ser uma equipe boa. Então, sempre que vocês, né, enquanto marca ou enquanto, sei lá, qualquer coisa, forem participar de um desfile e levar alguma coisa que vocês... de um desfile ou de um evento, né? Uma coisa que vocês fizerem, tipo assim, priorizem muito vocês, sabe? Eu acho que uma coisa que o João falou pra mim que fez muito sentido foi, tipo assim, imagina isso como se fosse um evento seu, sabe? Tipo assim, prioriza as suas coisas, o jeito que você vai fazer, o jeito que você vai gravar, vai tirar foto. Porque no final das contas é o que importa, sabe? Você não pode depender do evento ou de outras pessoas pra poder fazer o seu. Então foi isso que eu tentei fazer, assim. Acho que tudo que a Maru faz e se propõe a fazer é muito marcante. Inclusive uma coisa que eu acho que pra gente, eu acho muito legal que a galera sempre compra nossas ideias. A galera sempre compra os emojis que a gente usa, sempre fica muito gravado, assim, tudo que a gente faz. E uma coisa dessa última coleção que eu acho que ficou muito na cabeça de todo mundo foi as músicas que a gente usou também. A primeira música, que eu acho que é a música da coleção, não tem jeito mais, todo mundo já associa, que é Deus, por favor, do MC Kevin. Mano, todo mundo, tipo assim, essa música começa e já me dá vontade de chorar, de tanto que pra mim é associada a Maru e essa última coleção, sabe? E a galera elogiou muito as músicas também, porque foram músicas que ficaram, tipo, muito condizentes com o nosso desfile, sabe? E pra quem não tava nos bastidores e viu o desfile, gente, vocês não têm noção de como que eu tava lá atrás. Porque as músicas, elas têm uma transição. Então, tipo assim, Deus, por favor, aí tem uma transição, vai pra outra música, transição, outra música. E a gente não conseguiu ensaiar, tipo, com as transições e tudo mais, não deu tempo. Então, na hora, foi meio que tipo assim, mano, seja o que Deus quiser, sabe? Tipo, não vai ficar na transição certinha, eu já tinha abrido mão disso. Aí os modelos começaram a entrar. E aí, os modelos começaram a entrar na transição certinha das músicas, sabe? Tipo assim, os desfiles, eles têm, tipo, meio que... não altos e baixos, mas ele tem momentos diferentes. Tipo assim, os looks começam a dar uma mudada, o clima muda, né? E aí isso acontece com a música também, a música dava uma mudada. E exatamente quando o clima do desfile ia mudar, tipo, o look ia mudar, a música mudava. E eu lá atrás assim, meu Deus, meu Deus. Era exatamente o que eu queria. Então, tipo, no momento do desfile é muita adrenalina, muita adrenalina. Tipo, uns 3 dias antes... Não, 3 dias não, um dia antes... eu achei muito que eu ia me acabar de chorar lá no desfile, porque eu tava muito ansiosa e eu queria muito que, assim, tudo acontecesse bem e era muita coisa pra poder fazer. Eu fiz, tipo, 90 chaveiros pra gente distribuir no dia, pra quem tava lá. Provavelmente você recebeu um chaveiro nosso, que foi feito à mão, que foi feito através do upcycling. A gente fez alguns impressos também, que estavam nas cadeiras, que a gente fez, tipo, lá em BH também, a gente teve que imprimir lá. Então, tipo, era muita coisa feita à mão, sabe? Era muito trabalho antes do desfile. E eu sei que eu não precisaria ter feito tudo isso, mas a gente realmente gosta de causar essa boa impressão e mostrar que a gente se importa, sabe? Porque a gente realmente se importa. Então, para os modelos, a gente também fez uma espécie de press kit, que foi uma lembrancinha que a gente deu para cada modelo, porque eram pessoas que... E, tipo, não me arrependo de ter feito nada disso, gente. Deu muito trabalho, fiquei acordada até, tipo, quase 2 horas da manhã,
Mas assim, não me arrependo porque eu vi que a galera gostou muito, sabe? E que eles se sentiram realmente fazendo parte da experiência, que era o que eu queria que eles sentissem. Então, assim, foi muito bom nesse sentido. Gostei muito de ter feito tudo isso. Só que eu tava exausta, eu tava cansada, eu não sabia o que sentir. E pra quem tá numa situação como essa, eu tava com medo de não conseguir aproveitar, sabe? E aí eu não sabia se eu ia chorar, se eu ia agradecer, se eu ia rir, se eu ia dar tchau no momento que eu entrasse no desfile. E aí eu só deixei, sabe? Entrei, sorri, dei tchau, comemorei, abracei o João e o Wallace na hora que a gente tava saindo. E não chorei, mas acho que é porque eu tava meio dura também. Eu tava meio dura, eu não sabia direito o que sentir na hora, porque realmente. Mano, eu não sei explicar. Tipo, as pessoas me perguntaram como foi o desfile, e às vezes eu não sei explicar, porque, tipo assim, tiveram muitas coisas que. Obviamente, todos esses eventos dão problema em algum momento, e aí são coisas que eu tenho que tentar resolver e contornar pra ainda assim conseguir fazer um evento bom, ainda assim fazer um desfile legal. Então tiveram vários problemas e no meio desses problemas você tem que conversar com os modelos, você tem que conversar com o stylist, você tem que resolver sobre as lembrancinhas que não estão prontas ainda, você tem que terminar os chaveiros. Então, tipo, é muita coisa, sabe? E eu acho que é normal esse sentimento de não saber o que sentir, mas no final do desfile é essa sensação de que, tipo assim, meu Deus, sabe? Tipo assim, eu fiz isso, eu participei disso e a Maru tá crescendo, mano. Então, como pontos altos do desfile, eu acho que a gente fez o que a gente tinha se proposto a fazer, tipo, ficou exatamente da forma que eu tinha imaginado que ficasse. Ainda melhor, na verdade. E eu acho que os destaques pro desfile mesmo, pontos altos, mano, coisas geniais que nós fizemos. A primeira delas foi colocar todo mundo com a sobrancelha descolorida, que eu acho que deu uma cara, tipo, super diferente, sabe? E foi um negócio tão simples, tipo, é um negócio tão simples, só que ficou, tipo, muito bem feito e muito bem construído. Porque, tipo, não é um negócio que ninguém vai avisar. Mas aí, à medida que você vai vendo os modelos entrando, você fala, meu Deus, todos com a sobrancelha descolorida. E aí, no final, entra eu com a sobrancelha descolorida, sabe? Acho que foi um negócio genial que a gente fez. A gente também colocou duas meninas, meio que gêmeas, entrando de mãos dadas. Essa foi uma parte muito alta também. Recebi bastantes elogios sobre isso. E a gente tinha pensado justamente nessa ideia de, tipo assim, elas estarem meio gêmeas, entrar de mãos dadas e quebrar as regras todas, entendeu? Duas mulheres ali de mãos dadas, e é isso. Foi uma parte muito boa, muito genial. Acho que as peças usadas de forma diferente também. A gente colocou camiseta, tipo, dobrada ao meio, a gente colocou calça como saia, a gente colocou blusa de manga longa como uma regata de amarração. Então, tipo assim, até minha mãe chegou e perguntou, ué, eu não tinha visto aquela peça. Eu falei, mãe, na verdade você viu, só que ela tava de forma diferente. Então, foi muito legal poder fazer isso também, porque era um negócio que eu tinha conversado com o João e que ele me falou, tipo assim, a gente tem que sair do óbvio e a gente tem que mostrar para as pessoas que elas podem usar de forma diferente, elas podem usar da forma que elas quiserem. Então, foi algo bem legal. E, assim, pra fechar com chave de ouro, eu acho que o ponto mais legal foi ter colocado o Lipe no final de vestido. Ele tava com um vestido, tipo um vestido de noiva, assim, manga longa e longão. E tava com a camiseta da coleção, escrito Back in Town, de azul, e com uma dureg na cabeça, que era tipo um véu, assim, sabe? Ele tava tipo uma noiva, bem streetwear, de tênis. Então, acho que esse fechou, assim, com chave de ouro. E... deixa eu ver. Acho que os pontos negativos... Mano, os pontos negativos da nossa parte, eu não vejo que tiveram muito, sabe? Eu acho que, assim, desde o início a gente foi muito... A gente conseguiu se comunicar. Eu falo a gente, tipo assim, eu, o João e a nossa equipe. Acho que a gente conseguiu se comunicar muito bem. Os modelos, tipo assim, não tenho nem o que falar, mano. Tipo, queridos, queridíssimos. Amei todos. E eu acho que quando a gente faz um trabalho bem feito e quando a gente, tipo assim, tá no lugar certo e faz o certo e, tipo, somos pessoas corretas, a gente recebe a nossa, como é que fala? Recompensa, né? Porque realmente, tipo assim, eu não tenho o que reclamar, foi perfeito, assim. Da nossa parte, acho que a gente se organizou bem, a gente se comunicou bem e tal.
E acho que talvez os únicos pontos negativos tenham sido, de fato, coisas que aconteceram, tipo, imprevistos mesmo, sabe? Ah, aconteceu isso, eu não tô conseguindo achar um steamer pra poder passar as roupas e tal. Tipo, esses perrengues que eu acho que não tem como fugir, assim, eles sempre acontecem. Mas também foi bom pra servir como exemplo para os próximos eventos que a gente for participar, para coisas que eu acho que eu já consigo organizar antes, sabe? Então, acho que na verdade os pontos negativos, eles foram mais uma experiência mesmo. Mas acho que a gente fez um bom trabalho. Queria poder levar todo mundo, sabe? Fazer uma caravana, levar todo mundo que curte a Maru para esse tipo de evento, porque eu quero muito que a gente consiga crescer juntos e eu sempre falei muito disso. E eu acho que basicamente foi isso, assim, sabe? Acho que as pessoas me perguntaram muito isso, de como que foi a experiência e tal. E, mano, é meio que não dá pra descrever, assim. É uma coisa que eu acho muito legal na Maru é a gente crescer de forma orgânica, sabe? A gente sempre cresceu muito de forma orgânica. E eu acho que o mais legal de tudo é poder sair dessa zona de conforto de pessoas que às vezes eu já conheço e que me conhecem, e às vezes acompanham o meu trabalho justamente porque me conhecem, e ir pra pessoas que, tipo assim, vão acompanhar realmente porque elas gostam, entendeu? Tipo assim, tem pessoas na Maru que hoje em dia eu converso que eu não conheço elas pessoalmente e que eu vejo que elas têm maior apreço, assim, pela marca, por mim, pelo que a gente faz. Então, é muito diferente você ter uma marca que tem algum propósito, que tem uma comunicação, que faz um negócio diferente. E foi legal ser valorizado por isso, porque eu vi muita gente falando, tipo assim, nossa, mano, mas vocês saem muito do óbvio, vocês são um negócio bem diferente, assim, vocês são bem futuristas, vocês estão fazendo um negócio bem legal. E eu acho que dá esse gás, sabe? Essa vontade de fazer mais, essa vontade de fazer para outros lugares, para mais pessoas. Então, para quem acompanhou o desfile, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui nesse episódio o que vocês acharam. E qualquer dúvida que vocês tiverem também. Eu quis contar um pouco mais desse por trás, assim, porque às vezes a gente posta foto, posta vídeo, mas eu não consigo falar direito o que aconteceu por trás, né? Então acho que foi isso, assim. Só queria usar esse episódio mais pra poder contar pra vocês como que é a experiência por dentro da Maru, ainda mais nessa experiência, que foi bem grande pra gente poder estar lá na capital mineira, mostrando um pouco do nosso trabalho. E eu tô muito ansiosa pros próximos passos, viu? Não vou mentir. E agradecer também as pessoas que estavam com a gente, as pessoas que disponibilizaram seu tempo, seu trabalho, seu tudo, sabe? E tô muito feliz com o crescimento que a gente vem fazendo. E a última coisa é o seguinte, mudamos inclusive o nosso @, marucrew_. Por que mudamos o nosso @? Nosso @ antes era maru.fashionart. Com essa ideia toda que eu falei de streetwear, de não sei o que, você já tem uma ideia do porquê a gente mudou nosso @, né? Maru Crew é tipo assim, a cara da Maru. E a gente pensou muito pra poder mudar esse @ porque o Fashion Art era um que existia desde 2020, né? Foi a primeira @ que a gente fez. Só que o Maru Crew, mano, ele dá essa ideia, sabe? Ele dá essa ideia de, tipo assim, coletividade, de comunidade, de street, de rua, que é, tipo, o que eu acho que tem realmente a cara da Maru. Então, mudamos o nosso @. Me digam o que vocês acharam. E espero que vocês estejam acompanhando esse crescimento da Maru e que vocês estejam gostando, porque temos muitas novidades para 2025. E é isso, mano. Tô muito feliz. É muito bom compartilhar esses momentos com vocês, esses momentos mais pessoais também. E semana que vem tem episódio novo. É isso. Tchau. E tem o meu perfil também, tanto no Instagram quanto no TikTok, que eu tô postando alguns vídeos de bastidores que aconteceram durante o desfile. A gente vai ter um videozão, provavelmente no YouTube, com um mini documentário / vlog do que aconteceu lá em BH, pra quem quiser acompanhar. E ainda vai ter muito conteúdo no Instagram sobre o desfile, tá? Nossas fotos conceituais ainda nem saíram. Então, tipo assim, acompanhem marucrew_, eu, Mari Maru, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Então é isso. Tchau!